Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliano, sou professor de língua portuguesa e vamos para as orientações da segunda semana do PET volume 2 do sexto ano do ensino fundamental. Vamos lá? Então olha aí, nós temos aqui semana 2, não é isso? Conteúdo aí, o gênero contos, novamente, né? Leitura e compreensão, que é imprescindível aí para entender, né? Para interpretar o texto. Então olha lá, para hoje... Tema: Entendendo o conto. Caro ou cara estudante, nessa semana você vai colocar em prática tudo o que aprendeu sobre o gênero textual conto. Breve apresentação. Você será convidado a ler o conto A Orelha de Van Gogh. Faz parte do livro Histórias para Quase Todos os Gostos e foi classificado por Moacir Scliar como uma história para quem gosta de mistérios artísticos. Com uma narrativa irônica e ao mesmo tempo sentimental, o autor desvela, em um texto ficcional, como uma ideia mórbida acabou movimentando o cotidiano de uma família comum. Uma ideia de morte, né? Obscura. Então, olha lá, atividades. A Orelha de Van Gogh, fragmento. Estávamos, como de costume, à beira da ruína. Meu pai, dono de um pequeno armazém, devia a um de seus fornecedores importante quantia e não tinha como pagar. Mas, se lhe faltava dinheiro, sobrava-lhe imaginação. Era um homem culto, inteligente, além de alegre. Não concluíra os estudos. Os fregueses gostavam dele, entre outras razões porque vendia fiado e não cobrava nunca. Com os fornecedores, porém, a situação era diferente. Esses energéticos senhores queriam seu dinheiro. O homem a quem meu pai devia no momento era conhecido como um credor particularmente implacável. Outro se desrespeitaria, ou melhor, ou se desesperaria, né? Outro pensaria em fugir, em se suicidar até. Não meu pai. O otimista, como sempre, estava certo de que daria um jeito. Esse homem deve ter seu ponto fraco, dizia. E por aí o pegamos. Perguntando daqui e dali, descobriu algo promissor. O credor, que na aparência era um homem rude e insensível, tinha uma paixão secreta por Van Gogh. Meu pai retirou na biblioteca um livro sobre Van Gogh e passou o fim de semana mergulhado na leitura. Ao cair da tarde de domingo, a porta de seu quarto se abriu e ele surgiu, triunfante. Achei! Levou-me para um canto. Eu, aos 12 anos, era seu confidente e cúmplice. E sussurrou, os olhos brilhando. A orelha de Van Gogh, a orelha nos salvará. O que é que vocês estão cochichando aí? Perguntou minha mãe, que tinha escassa tolerância para com o que chamava de maluquices do marido. Nada, nada, respondeu meu pai. E para mim, baixinho, depois te explico. Depois me explicou. O caso era que o Van Gogh, num acesso de loucura, cortara a orelha e a enviara à sua amada. A partir disso, meu pai tinha elaborado um plano. Procuraria o credor e diria que recebera como herança de seu bisavô, amante da mulher por quem Van Gogh se apaixonara, a orelha mumificada do pintor. Ofereceria tal relíquia em troca do perdão da dívida e de um crédito adicional. Que dizes? Minha mãe tinha razão, ele vivia em um outro mundo, um mundo de ilusões. A questão, contudo, era outra. E a orelha? A orelha? Olhou-me espantado, como se aquilo não lhe tivesse ocorrido. Sim, eu disse, a orelha de Van Gogh. Onde é que se arranja essa coisa? Ah, ele disse, quanto a isso não há problema. A gente consegue uma no necrotério. O servente é meu amigo, faz tudo por mim. No dia seguinte saiu cedo, voltou ao meio-dia, radiante, trazendo consigo um embrulho que desenrolou cuidadosamente. Era um frasco com formol, contendo uma coisa escura de formato indefinido. A orelha de Van Gogh, anunciou, triunfante. E quem diria que não era? Mas, por via das dúvidas, ele colocou no vidro um rótulo, Van Gogh, orelha. À tarde, fomos à casa do credor. Esperei fora enquanto meu pai entrava. 5 minutos depois voltou, desconcertado, furioso mesmo. O homem não apenas recusara a proposta, como arrebatara o frasco de meu pai e o jogara pela janela. Falta de respeito! Tive de concordar, embora tal desfecho me parecesse até certo ponto inevitável.
Fomos caminhando pela rua tranquila, meu pai resmungando sempre. Falta de respeito, falta de respeito. De repente parou, olhou-me fixo. Era à direita ou à esquerda? O quê? Perguntei sem entender. A orelha que Van Gogh cortou era à direita ou à esquerda? Não sei, eu disse, já irritado com aquela história. Foi você quem leu o livro, você é quem deve saber. Mas não sei, disse ele, desconsolado. Confesso que não sei. Ficamos um instante em silêncio. Uma dúvida me assaltou naquele momento, uma dúvida que eu não ousava formular, porque sabia que a proposta poderia ser o fim da minha infância. Mas, e a duvido? Perguntei. Era à direita ou à esquerda? Mirou-me aparvalhado. Sabe que não sei? Murmurou numa voz fraca, rouca. Não sei. E prosseguimos rumo à nossa casa. Se a gente olhar bem uma orelha, qualquer orelha, seja ela de Van Gogh ou não, verá que seu desenho se assemelha ao de um labirinto. Nesse labirinto eu estava perdido. Eu nunca mais sairia dele. Moacir Scliar. Bom, então nós temos aí um conto, não é isso? A Orelha de Van Gogh, de Moacir Scliar. Após ler o conto, responda. Letra A. Quem é o autor do conto A Orelha de Van Gogh? Essa ficou fácil. Quem é o autor? Quem escreveu? Né? Quem escreveu aí A Orelha de Van Gogh? Ficou fácil, não é isso? 2. Quem são os personagens? Como você imagina cada um deles? Bom, nós falamos aí, né? No início do texto ele fala, né? Van Gogh, no caso, que é o personagem, é o pai do menino, o menino e os credores, não é isso? Então nós temos aí alguns dos personagens envolvidos, né? Ou melhor, triunfado aí na história. Ficou fácil também. Olha o exercício número 3. Percebe-se que o narrador participa dos acontecimentos e os narra como alguém que acompanhou toda a ideia e execução do plano do pai. Lembra que nós temos lá o narrador observador, aquele que conta a história que vê. Temos o narrador personagem, que é aquele que participa da história, né? E normalmente escrito em primeira pessoa. E temos o narrador onisciente, aquele que não participa da história, mas sabe tudo sobre todos, né? Letra A. Como é evidenciada essa participação? Pessoal, como que é evidenciada essa participação aí do autor, né? Aqui no texto ele fala, ficamos um instante em silêncio. Observe, ficamos. Quem ficamos? Nós. Quer dizer que ele se inclui na história, né? O narrador está participando, o texto está em primeira pessoa. Letra B, retire do texto um trecho que comprova essa afirmativa. Olha, eu até grifei aqui um dos textos, né, um dos trechos. Temos vários, né? Número 4. O enredo acontece de forma linear ou alinear? Só lembrando, o que é linear e alinear? Linear tem início, meio e fim, não é isso? Uma sequência lógica. Alinear, não. Né? Alinear, ou não linear, né, no caso, a história pode começar do fim, ir para o meio, depois para o início, ou começar do meio e ir para o início, para o fim, quer dizer, não tem uma sequência lógica. Então nós temos aí um cronograma na história, não é isso? E aí ele pede para justificar, né? Linear ou linear? Linear, justifique por quê, né? E aí você vai explicar o porquê. Número 5. A narrativa se desenvolve em torno de um conflito explícito desde o primeiro parágrafo. Qual é o conflito? O que acontece? O pai do garoto tem o quê? Né? O que está acontecendo com o pai do garoto? Ele está endividado, não é isso que ele coloca lá no começo? Esse é o conflito, como fazer para pagar os fornecedores, né? Letra B, o pai tem uma ideia para resolver o problema. Que solução é essa? Qual é a ideia que o pai teve aí? Olha o nome do conto, A Orelha de Van Gogh, né? Então o pai tenta induzir aí o fornecedor ao erro, né? De que forma? Nós acabamos de ler aí, né? Letra C, o que levou o pai a ter essa ideia? Olha lá, o fornecedor aí era sensível, gostava de arte, né? Então ele imaginou que ele pudesse gostar, né, de tal troca. Na letra D, o plano do pai foi bem sucedido, sim ou não? Deu certo a troca? O fornecedor aceitou a orelha e zerou a conta dele? Ou não? Né? Ficou aí fácil também, é para explicar. Número 6, você conhece o significado da palavra labirinto?
Releia o último parágrafo. Qual é o sentido da palavra no texto? Quer dizer, labirinto. Nós temos vários caminhos, várias possibilidades, né, dentro do texto. O que ele nos representa aí? Quer dizer que essas possibilidades, essas situações, deixou o garoto o quê? Totalmente o quê? Perdido, né? Número 7. Examine as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta. 1. No início do conto, prevalecem sentimentos positivos do filho em relação ao pai, mas no final o filho decepciona-se com o pai e mostra certa impaciência e inquietude. Né? Então, no início do conto, prevalecem sentimentos positivos do filho em relação ao pai. Sim, né? O pai é um exemplo, mas no final o filho decepciona-se com o pai e mostra certa impaciência e inquietude. Justamente, o pai teve uma das suas ideias fictícias, aí, inclusive a mãe fala sobre isso, né? Umas ideias mirabolantes que não são reais, não são tão fáceis de serem realizadas, né? O filho ficou meio inquieto com isso depois. Então, o item 1 está correto, né? O item 2, o narrador conta a história em momento posterior aos acontecimentos, quer dizer, depois que já tinha ocorrido os acontecimentos. Isso é certo ou errado? Né? A história está no presente, no passado, no futuro. Só a gente olhar o tempo ali, né? Que nós vamos rapidamente encontrar a resposta para esse item. Olha lá, os verbos estão no presente, no passado ou no futuro. 3. A história se passa na época de infância do narrador. Certo ou errado? Dá para saber qual é a época de infância do narrador? Ele começa falando disso lá no início, né, no primeiro parágrafo. Então você vai observar e aí vai assinalar a alternativa correta, a letra A. Somente as alternativas 1 e 2 estão corretas. Se for essa, você assine a letra A. A letra B, somente as alternativas 1 e 3 estão corretas. Você assina a B. A C, somente as alternativas 2 e 3 estão corretas. Na D, todas as alternativas estão corretas. Ou E, nenhuma das alternativas está correta. Portanto, número 7, você vai assinalar apenas a que estiver em correlação, a afirmação estiver correlativamente associada aos itens acima, ok? Espero que eu tenha ajudado. Boa semana e boa aula. Foco e bons estudos. Forte abraço.